sumiu? Foi? Vamos lá então. Olá pessoal, tudo tranquilo? Estamos aí mais uma vez no aulavivo.com. Hoje é sexta-feira, vocês podem ver, tá? Tá rolando uma festinha aqui no mercado público. Acho que o pessoal preferiu ir na festinha ali do que assistir uma aula de matemática. Enfim, tá? Aí ele sabe que depois assistem depois, né? Bom, então a gente vai ver hoje então a matemática C, a aula 8, geometria espacial prisma, tá? A gente vai ver um pouco da ideia do que é o paralelepípedo e o cubo, certo? Então vamos dar uma olhadela aqui. Vamos lá. Tá? Vocês já viram a página? Qual é que é a página? Só página 15, tá? Da matemática C. Ok? Então vamos lá. Vejam. Paralelepípedo reto retângulo. Tá? Então, pela definição do paralelepípedo, é um prisma no qual as 6 faces são paralelogramos e as faces opostas são retângulos congruentes, tá? Ou seja, quer dizer que todas as faces aqui são formadas por retângulos, bem dizer, tá? Onde nós temos aqui, nesse caso, 3 dimensões, tá? A gente tem uma dimensão aqui A, a dimensão B e a dimensão C. E temos aqui a diagonal do nosso paralelepípedo, certo? Então aqui, geralmente aqui a gente diz comprimento, largura e altura, tá? Mas não, a gente não define muito essas coisas não, tá? Talvez em probleminhas, nessas situações, certo? Então isso aqui é um paralelepípedo, ok? Bom, vamos ver aqui as fórmulas do paralelepípedo. Então, é fornecido para vocês no vestibular a área total, tá? Nosso vestibular aqui da UFSC, ele fornece, certo? A área total, que vai ser 2 vezes o A vezes B, nesse caso é uma das faces ali do paralelepípedo, mais 2 vezes A vezes C, que é a outra face ali do paralelepípedo, porque são 2 faces iguais ali, mais B vezes C, que também são 2 faces iguais do paralelepípedo. O volume nada mais é do que A vezes B vezes C, certo? Ou seja, é o produto das 3 dimensões ali do paralelepípedo. E a diagonal a gente acha através do teorema de Pitágoras, né? Ou seja, D ao quadrado, a diagonal maior, né? Que vai de um vértice acima até o seu vértice oposto lá embaixo, tá? Diagonal ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Bom, então, vamos aplicar essa ideia aqui do paralelepípedo num problema que está ali na página 15 ali, o exercício número 1, tá? O exercício da UFSC ali já começando. Vamos ver. O volume de um paralelepípedo retângulo é 24 metros cúbicos. Ou seja, nesse caso nós temos o seguinte, a gente tem que o volume é igual a 24 metros cúbicos, tá? Sabendo que suas dimensões são proporcionais aos números 4, 3 e 2, calcule em metros quadrados a área total desse paralelepípedo. Bom, o que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, vou desenhar muito rudimentarmente, bonita a palavra, tá? Um paralelepípedo, certo? Só para vocês sacarem aqui o que a gente está falando. Olhem só. Então a gente tem aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Então vejam, nesse caso a gente tem a seguinte situação, ó. Ele diz que esse paralelepípedo tem um volume de 24 metros cúbicos e também nos fornece que as suas dimensões, pessoal, dimensões são as medidas das suas arestas aqui, tá? A medida do lado do paralelepípedo. São proporcionais aos números 4, ou seja, vou dizer que essa aresta aqui, ela é proporcional à medida 4. Então, nesse caso, vou chamar de A igual a 4K. Onde K é a minha constante de proporcionalidade, certo? Aqui vou chamar de dimensão B, que vai ser igual a 3K. E aqui vai ser a dimensão C, que eu vou chamar de 2K. Vou botar ele aqui, tá? Que é a mesma medida, C igual a 2K. Certo? Então temos essas dimensões aqui, ok? Da onde saiu isso aqui, tá? Só para vocês verem, a constante de proporcionalidade quer dizer o seguinte, ó. Ou seja, eu tenho uma medida e ela é proporcional a 4, assim como eu tenho essa medida
que é proporcional a 3, assim como eu tenho essa medida C, e é proporcional a 2. Ou seja, eles têm todos eles uma constante de proporcionalidade. Aí é que vem, ó, A sobre 4 é igual a K, ou seja, A é igual a 4K, tá? E assim sucessivamente com todos eles. B sobre 3 igual a K, ou seja, B é igual a 3K, e C é a mesma coisa, tá? Então a gente pode escrever de uma maneira direta essa partezinha aqui. Bom, então vamos lá. Ele me diz que meu volume é igual a 24 metros cúbicos. O que é o volume? É as dimensões, é o produto das suas dimensões. A vezes B vezes C. Então a gente sabe que o volume nada mais é do que o produto A vezes B vezes C, que é igual a 24 metros cúbicos. Tá, mas quem é A, B e C? Está aqui, ó. Então, meu A aqui é 4K, vezes o meu B aqui, que é 3K, vezes o meu C aqui, que é 2K. Isso aqui vai ser igual a 24 metros cúbicos, tá? Ou seja, 4 vezes 3, isso aqui é 12, 12 vezes 2, isso aqui é 24. Ou seja, a gente vai ter, então, 24K elevado ao cubo, porque K vezes K vezes K é K ao cubo, vai ser igual a 24. Bom, simplificando 24 com 24 dá 1, ou seja, K ao cubo igual a 1, isso significa que K é igual a 1. Bom, se K é 1, quer dizer que as dimensões aqui desse paralelepípedo vai ser 2, 4 e 3, certo? Porque K vai ser 1. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter dimensões 2, 4 e 3. Ok? Deu coincidência aqui os K ser 1 e ele ser essa proporção aqui. Ok? Calcule em metros quadrados, então, a área total desse paralelepípedo. Então, vejam, o que é a área total? A gente chama, às vezes, de ST como área total. ST é superfície total, ou AT como se fosse área total. Tá? Então, vou escrever como AT, área total. A área total, então, é 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Tá? Como a gente já tem as medidas aqui de A, B e C, então a gente vai substituir. Ou seja, vou colocar aqui em cima. Então, a gente vai ter aqui, nesse caso, teremos a área total, vai ser igual a 2 vezes A vezes B, ou seja, apaguei o C. C igual a 2. A vezes B, ou seja, 4 vezes 3, mais A vezes C, 4 vezes 2, mais C vezes B. Exatamente, 3 vezes 2. A ordem aqui não interessa, tá? A ordem, isso aqui não tem problema nenhum, ok? A vezes T é igual. Nesse caso será 2 vezes. Aqui vai ficar 12 mais 8 mais 6. Ou seja, a área total vai ser igual. Aqui vai ficar 26, 2 vezes 26, ou seja, a área total, isso aqui vai ser igual a 52 metros quadrados. Ok? Então é basicamente isso. Ó, é bem tranquilo, tá? Essa parte do prisma, de paralelepípedo, tá? Ela é bem tranquila. Certo? Até caiu uma na UDESC, nesse nosso último vestibular aqui, só que era um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas é bem de boa, ok? Bom, próxima ideia aqui, é chamado de hexaedro, tá? Hexaedro regular, ou seja, nada mais é do que um cubo, tá? Falou em hexaedro regular, está falando de um cubo. Qual é a ideia de um cubo? O cubo é um paralelepípedo, porém todos os seus lados têm a mesma medida, tá? Ou seja, vejam, aqui é A e A, certo? Então todas essas arestas aqui do cubo têm a mesma medida. Esse cara aqui em vermelhinho é chamado de diagonal maior, e esse cara aqui em azul é chamado de diagonal da face, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas fórmulas. Vejam, fórmulas aqui, área total, que eu, nesse caso aqui está chamando de ST, tá? Como superfície total, é igual a 6 vezes A ao quadrado. Por que 6? Porque a gente tem no cubo, a gente tem 6
faces. E como cada ladinho ali do cubo vai valer A, né? Cada dimensão ali vai valer A, então vai ser A vezes A, que é A ao quadrado. Então 6 vezes A ao quadrado. O volume do cubo é a multiplicação das suas 3 dimensões, ou seja, A vezes A vezes A, que nesse caso é A ao cubo. E as diagonais, tá? Nesse caso aqui a gente tem a diagonal do quadrado, que é a diagonal de uma face, que é dado por aresta raiz de 2, ou seja, lado raiz de 2. E a diagonal do cubo, que é dado por A raiz de 3, tá? Então temos a diagonal da face e a diagonal do cubo, ok? Bom, vamos ver aqui um exercício. Então vejam, no cubo da figura, tá? No cubo da figura, essa é boa, tá? No cubo da figura, a área da secção ABCD é 8 centímetros quadrados. Pergunta-se, calcule o volume do cubo. Então vejam, ele diz que a área dessa secção aqui vale 8 centímetros quadrados. Vamos pegar essa área da secção. Olhem só, a gente tem aqui. Que figura vai formar essa área da secção aqui? Hã? Não vai ser um quadrado, vai ser um retângulo, tá? Vai ser um retângulo. Um paralelogramo, tá? Mas na verdade aqui vai ser um retângulo. Ou seja, nesse caso aqui a gente tem um retângulo, ó. Ó, a gente vai ter um retângulo. Vou colocar aqui as dimensões. A, B, C e D. Tá? Tô colocando ele aqui. Bom, eu pergunto para vocês, se a gente chamar as arestas aqui desse cubo de A, certo? Quanto vai ter a medida AB? A. Certo? Ou seja, estou chamando as medidas das arestas aqui do cubo de A. Então essa medida vai valer AB. Quanto vai medir a medida, que no caso aqui também vai ser o mesmo, né? Aqui vai ser A. Quanto vai ter essa medida aqui? BC, que vai ser igual a AD? A raiz de 2, que nada mais é do que a diagonal de uma face, ó. É a diagonal de uma face. Então, nesse caso, aqui vai medir a raiz de 2, a raiz de 2. Nesse caso, a gente sabe que essa área aqui vai valer 8 centímetros quadrados. O que é a área de um retângulo? Nesse caso, é base vezes a sua altura. Então, aqui a gente vai ter a área do retângulo, tá? Vai ser igual a 8 centímetros quadrados. Então, isso aqui vai ficar a raiz de 2 vezes A é igual a 8. Vou dispensar a unidade de medida, tá? A vezes A, isso aqui vai ficar A ao quadrado, é igual. O raiz de 2 que está dividindo, passa para o outro lado. Desculpa, eu falei ao contrário. Aqui está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ou seja, 8 sobre raiz de 2. O que a gente faz aqui, nesse caso aqui, para racionalizar ele? Exatamente, multiplico por raiz de 2. Nesse caso aqui a gente vai ter 8, isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 2. Ou seja, isso aqui vai ficar 8 raiz de 2 sobre 2, tá? Então isso aqui vai ficar. Nesse caso a gente vai ter A ao quadrado, vai ser igual a 4 raiz de 2, tá? Bom, tirando a raiz quadrada desse cara aqui, tá? Isso aqui vai ficar um negocinho um pouco feio. Então isso aqui vai ficar A vai ser igual a raiz quadrada de 4 raiz de 2. Ou seja, nesse caso aqui a gente vai ter 4 raiz quadrada de... 4 não, perdão, 2, tá? 2 raiz... Sexta-feira. 2 vezes, nesse caso aqui vai ficar raiz de quarta, né, na 2. Ou seja, essa vai ser a medida da minha aresta, tá? A vai ser igual a 2 raiz quarta de 2. Porque nesse caso, ó, a gente tem o seguinte, ó, aqui meu índice é 2, aqui meu índice é 2. Quando a gente multiplica os dois índices, nesse caso aqui vai ficar na quarta, ok? Então, como ele quer saber o volume, então a gente vai calcular A ao cubo é igual a 2 raiz de quarta. Opa! Volume é igual a A ao cubo. Ou seja, volume vai ser igual, nesse caso aqui vai ficar 2 raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Vejam,
2 ao cubo, quanto é que é? 8. Vezes esse 3 aqui, eu passo aqui para dentro, elevando ao cubo esse 2. Então isso aqui vai ficar raiz quarta de 2 ao cubo. Ou eu posso escrever um pouquinho melhor. De 8, nesse caso aqui vai ficar 8. Tá? Dá para melhorar isso aqui mais ainda. Ou seja, aqui dentro, mas vamos deixar assim que já está bem de boa. Centímetros cúbicos. Ok? Bom, próximo exercício. Temos assim. Bom, UFSC também. Na figura abaixo, que representa um cubo, o perímetro do quadrilátero ABCD mede 8, que multiplica 1 mais raiz de 2 centímetros. Calcule o volume do cubo em centímetros cúbicos. Bom, nesse caso aqui, repare que é a mesma ideia do exercício anterior. Nós temos aqui a aresta, porque isso aqui é um cubo, né? A gente tem a aresta e isso aqui quem vai ser? A diagonal. Então, nesse caso, nós temos o seguinte. Teremos aqui, ó, bom, se ele diz que o perímetro desse quadrilátero aqui é 8, que multiplica 1 mais raiz de 2, vamos botar ele aqui. Então a gente tem aqui esse quadrilátero, tá? Vou colocar aqui A, D, C e B, tá? Quanto vai medir o segmento AD, que eu vou chamar de quanto? Vou chamar de A, né, que a gente está chamando de A até agora. A. E quanto vai medir DC? A raiz de 2. Perfeito. Bom, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte. Ele diz que o perímetro desse quadrilátero aqui é 8 que multiplica 1 mais raiz de 2. O que é o perímetro? É a soma de todos os 4 ladinhos aqui. Ou seja, A e aqui A raiz de 2. Então, nesse caso, a gente tem aqui o perímetro, tá? Perímetro. Geralmente, o perímetro é representado por 2P, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem que o perímetro vai ser igual à soma de todos esses ladinhos. Ou seja, 2A mais 2A raiz de 2. Então, meu perímetro vai ficar 8, que multiplica 1 mais raiz quadrada de 2. É igual... Ó, meu fator comum aqui vou colocar como 2 por enquanto, tá? 2 que multiplica A mais A raiz de 2. Bom, vou botar como 2A já direto, tá? Vou botar como 2A. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui como 2A, que multiplica 1 mais raiz quadrada de 2, ok? Aí fica mais fácil a visualização, eu acho. Tudo bem? Ó, botei o A em evidência, do 2A em evidência, ó. Certo? Sim, tá? Então, o que acontece? Olhem só. Esse 1 mais raiz, esse 2 que multiplica 1 mais raiz de 2 vai passar para o outro lado dividindo. Então, isso aqui vai ficar 8, que multiplica 1 mais raiz de 2, dividido por 2 que multiplica 1 mais raiz de 2. E o A a gente conserva aqui do outro lado. Ou seja, simplificando essas coisas todas aqui, esse cara com esse cara e esse 8 com esse 2, isso aqui vai ficar 4 igual a A. Então, a gente achou a medida da aresta aqui desse quadrilátero aqui, desse retângulo, ABCD, tá? Como ele pede o volume desse cubo, ou seja, o volume vai ser dado por A ao cubo. Então, o volume vai ser igual a 4 ao cubo. Bom, 4 ao cubo, isso aqui nada mais é do que 64 centímetros, centímetros, né? Centímetros cúbicos. Ok? Certo? Beleza. Beleza. Bom. Então tá. Próxima questão. 2. UFSC, ó. Continua sendo, tá? Da tarefa mínima ali da apostila de vocês, certo? Exercício 2 da tarefa mínima. Considerando que uma das dimensões de um paralelepípedo reto retângulo mede 6 decímetros e as demais dimensões são diretamente proporcionais aos números 8 e 2, então vocês reparem que a UFSC gosta de colocar essas proporções
nas suas questões, tá? A gente viu uma questão anterior que também é relacionada à proporcionalidade de suas dimensões. Então, ele diz, diretamente proporcionais aos números 8 e 2, e que a soma de todas as arestas é 44 decímetros. Calcule em decímetros quadrados a área total desse paralelepípedo. Bom, vamos lá aqui então. Nesse caso, nós temos o seguinte, tá? Um paralelepípedo. Então, eu vou desenhar aqui um paralelepípedo. Eu vou desenhar mais embaixo. Tá? Isso aqui é o único desenho geométrico que eu consigo desenhar bem. Tá? Olhem só, nesse caso aqui a gente tem uma dimensão mede 6 decímetros. Vou colocar aqui, tá? 6 decímetros. E as outras dimensões são diretamente proporcionais aos números 8 e 2. Ou seja, então nesse caso aqui eu vou chamar isso aqui de A. Aqui eu vou chamar de B, que vai ter quanto? Quanto? Não, mas ele é proporcional. Vamos calcular primeiro proporcionalidade. Proporcionalidade aqui vai ser como? 8K, perfeito. Ou seja, 8K. E aqui o C vai medir 2K, perfeito. Tá? Então, o que mais que ele nos diz? Ele diz que a soma de todas as arestas é 44 decímetros. Ou seja, reparem aqui nesse caso aqui então. Esse cara aqui, que vai medir 2K, quantas arestas eu tenho igual a esse cara aqui? 4 arestas. Então vejam, nesse caso aqui, a gente vai colocar aqui que a soma de todas as arestas é 44. Então isso aqui vai ser igual. Nesse caso aqui vai ser 4 medidas, ó, 1, 2, 3, 4, ou seja, vai ser 4 vezes o C, que é 2K, ok? Mas, com certeza isso aqui vai ter quanto também? 4 também, mais 8, mais 4 vezes 8K, e esse aqui também vai medir, vai ter 4 arestas iguais, ó, 1, 2, 3, 4. Então isso aqui vai ficar mais 4 vezes 6. Podia ter colocado esse 4 tudo em evidência, mas só para vocês verem aqui. Bom, vou colocar ele em evidência agora. 44 é igual a 4, que multiplica 2K, mais 8K, mais 6. Esse 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então nós teremos 44 dividido por 4, isso aqui é igual a 11, perfeito, é igual a 2K mais 8K, isso aqui vai ficar 10K mais 6. O 6 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Ou seja, nesse caso aqui a gente vai ter 11 menos 6 é igual a 10K, que vai ser 5. Ou seja, 5 é igual a 10K. Ou seja, K vai ser igual a 1 sobre 2, né? Vai ficar 5 sobre 10, simplificando, 1 sobre 2. Perfeito. Tá? Então, meu B aqui vai valer quanto? 4, né? Porque 8 vezes 1 meio, isso aqui vai ficar 4. E meu C aqui vai valer quanto? Vai valer 1, porque 2 vezes 1 meio, isso aqui vai valer 1. Então, está aqui meu A, meu B e meu C. Como ele está pedindo aqui, calcule a área total desse paralelepípedo, então a gente sabe que a área total de um paralelepípedo é dado por o seguinte. A área total vai ser dada por 2 vezes, nesse caso, A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Então, a gente vai ter a área total, vai ser igual 2 vezes A vezes B, ou seja, 6 vezes 4, mais A vezes C, 6 vezes 1, que é 6, e depois mais B vezes C, que é 4 vezes... Aí, apaguei ali, é 1. Então, a gente vai ter o seguinte, a área total vai ser igual 2 vezes 6 vezes 4, 24, mais 6, mais 4. Tá? Então, a gente vai ter aqui a área total, vai ser igual a 2 vezes, isso aqui vai ficar 30, 30 mais 4, 34, 2 vezes 34,
68. Perfeito. 68 decímetros quadrados. Ok? De boa? De boa, né? Um exercíciozinho bem tranquilo, tá? Bom, mais uma aqui. FGV. Um cubo tem 96 metros quadrados de área total. Em quantos metros deve ser aumentada a sua aresta para que seu volume seja 216 metros cúbicos, tá? Então vejam, a gente tem a seguinte situação aqui. Então, olhem só. A gente tem o seguinte. Um cubo tem 96 metros quadrados de área total. Então, a gente sabe que a área total de um cubo é 96 metros quadrados. Tá? Como que é a fórmula da área de um cubo? Lembre, um cubo tem 6 faces. Como todas as faces ali, suas arestas são iguais, então vai ficar 6 vezes A ao quadrado. É igual a 96. A ao quadrado vai ser igual a 96 sobre 6. 16, né? É, né? 16. Vocês não estão ajudando. 16, né? É isso. 16. Então, o A vai ser igual a raiz quadrada de 16, que é 4, tá? Então, veja, o que a gente quer saber é o seguinte, tá? Eu tenho assim, ó. Eu quero saber em quantos metros deve ser aumentada a sua aresta para que seu volume seja 216 metros cúbicos. Ou seja, eu quero que o volume seja de 216 metros cúbicos. Então vejam, o volume nada mais é do que a aresta. E aí eu quero saber o seguinte, ó, que essa aresta eu vou chamar de 4, mais o quanto eu tenho que aumentar ele, elevado ao cubo, porque volume é aresta do cubo, é aresta elevado ao cubo, igual a 216. Eu preciso saber quanto eu tenho que somar aqui com essa aresta para ter esse volume de 216. Então isso aqui vai ficar 4 mais x elevado ao cubo. 216, fatorando ele, isso aqui é 6 ao cubo, certo? Simplificando aqui esse 3 com esse 3, a gente vai ter 4 mais x é igual a 6, ou seja, x vai ser igual a 6 menos 4, que é igual a 2. Então, a gente tem que aumentar em 2 metros essa aresta do cubo para que seu volume fique em 216 metros cúbicos. Certo? Oi? Na verdade, tu diz aqui, fatorando? Ah, sim, sim. Mas ele pergunta quanto deve aumentar, né? Então, nesse caso, a gente tem que aumentar em 2 centímetros a sua aresta. Sim, sim, foi o que eu fiz aqui. Tá? Eu tirei 6 de 4. Tá? Bom, então, no seguinte aqui. Bom, pessoal, ó, só mais uma dica aqui, tá? Com relação a essa parte aqui do paralelepípedo, que também a gente vai ver, tá? Que também é um probleminha bem frequente. É o seguinte, pelo princípio aqui, tá? Se a gente tem aqui, nesse caso, ó, um paralelepípedo, ok? Então, a gente sabe que se aqui está cheio de água, tá? Se aqui tem água até aqui, certo? Ou seja, ele está com água até aqui. Para eu saber, se eu pego um objeto e coloco aqui dentro desse prisma aqui que está com água, o que acontece com a água? A água sobe de nível. Esse nível que subiu de água é igual ao volume do objeto que eu coloquei aqui dentro. Então, repare o seguinte, ó, para a gente calcular, então, o volume do objeto que a gente colocou aqui dentro, a gente calcula o volume de água deslocada. Exatamente, a diferença, exatamente. Então, a gente calcula esse volume de água deslocada aqui quando a gente insere um objeto aqui dentro, tá? Só um parênteses, a gente vai ver daqui a pouco mais sobre o exercício disso. Ok, pessoal? Parabéns ao pessoal aí do colégio que passou, tá? O pessoal ali da ilha que passou, que estão curtindo agora, tá? Parabéns ao pessoal. E quem não passou, né? Paciência, né? Tem que dar um esforcinho a mais aí para dar uma estudada. Certo? Certo? Então tá, estudando, hein? Valeu, galera. Um abraço aí, bom IFSC aí, boa café aí pra galera. Um abraço.